Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Nossa, tá a luz aqui. Agora melhorou. Meu nome piorou. Meu nome é João Paulo Capobianco, sou do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Queria agradecer a presença de todos nessa roda de conversa sobre mobilidade urbana. Antes disso, eu queria agradecer a parceria entre o Instituto e a Livraria Cultura, que nos cede esse espaço aqui. Na verdade, o início de uma série de eventos que nós vamos fazer conjuntamente em vários dos auditórios da Livraria Cultura. Queria agradecer ao Gil Torres e à Patrícia Burgugi. Queria agradecer também a parceria com a Rádio SPN Estadão e Eldorado. Aqui está conosco a Paulina Chamorro, que vai, inclusive, mediar e coordenar esse debate. Muito obrigado, viu? Paulina é uma velha conhecida das lutas. Não, velha conhecida, uma jovem velha conhecida. Da época da SOS Mata Atlântica, do grupo, do Núcleo União Pro-Tietê. Fizemos vários eventos juntos. Essa roda de conversa, na verdade, é uma sequência de um processo que o IDS vem desenvolvendo desde sua fundação. O ano passado e este ano nós trabalhamos com o tema da política cidadã, com o objetivo de debater e aprofundar temas relevantes do que nós chamamos da Plataforma para um Brasil Sustentável. Essa plataforma, que está disponível no site do IDS, todos podem acessar, é uma proposta que foi desenvolvida em 2010 e vem sendo aprofundada a partir de então, com o objetivo de debater e aprofundar uma proposta para o Brasil que queremos, uma proposta para um Brasil justo e sustentável. É um processo acumulativo, que vai gerando debates, discussões, envolvimento de pessoas como vocês, por isso, mais uma vez, nós agradecemos. E o nosso objetivo é exatamente esse, é eleger temas sensíveis, significativos e promover o debate, acumular informação, aprofundar a discussão, envolvendo o maior número possível de pessoas interessadas nessas discussões. Esse tema de hoje, mobilidade urbana, eu acredito que não exige nenhuma justificativa, né? Sem dúvida, a mobilidade é um dos maiores desafios que as grandes metrópoles hoje enfrentam no Brasil, não só São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu acabei de Belo Horizonte, acabei de voltar agora de Belém, e para andar em Belém na hora do rush é realmente impossível, né? Está pior que São Paulo, por incrível que pareça. Recife está numa situação dramática também, por falta de uma visão, de uma política, de uma ação consistente na implantação de um modelo adequado de transporte, que seja mais efetivo, menos impactante do ponto de vista ambiental, mais solidário e mais eficiente. Então, esse debate que nós fazemos aqui visa aprofundar esse tema, que eu acredito que é extremamente importante e vocês vão poder nos ajudar muito em aprofundando, debatendo e levando novas ideias e ampliando o debate. Então, queria agradecer a todos e queria já convidar a nossa mediadora, Paulina, para subir aqui e assumir esse microfone, Paulina. Muito boa noite a todos, muito obrigada por terem vindo. Eu sou editora de meio ambiente das rádios Eldorado e a Rádio Estadão e ESPN, a última mais novinha, tem 1 ano e meio, e a Eldorado vocês já conhecem, 50 anos de tradição e muito focada nas questões da cidadania. Portanto, este convite do Instituto Democracia e Sustentabilidade veio muito a calhar, até porque a gente tem projetos que também trabalham, não só levando a informação, mas também tentando dar um exemplo, como o projeto do Bike Repórter, que a gente tem um repórter que fica percorrendo a cidade para falar dos problemas do trânsito. Então, são iniciativas que a gente tenta fazer para justamente dar ferramentas ao cidadão para que ele possa construir realmente um pensamento sobre esses temas que interferem no nosso cotidiano. Bom, a gente vai começar hoje a falar, eu separei, para a gente começar a entrar no tema, até porque eu fiquei um pouco preocupada. A gente está na Semana da Mobilidade, então é natural que muitos institutos... Obrigada. É natural que muitos institutos apresentem, deixem para essa semana
dados, e são cada dia, cada ano que passa, essa semana tem se tornado um foco aí de preocupação. Então, somente nessa semana, eu separei do Caderno Metrópole do Estadão. São Paulo terá 6 shoppings com 10 mil vagas. As contrapartidas viárias são imprecisas. A outra, só um carro investe, só um centro, dessa mesma matéria, né, só um centro investe em transporte público. No caso, é o metrô Tucuruvi, que deve construir como contrapartida um terminal de ônibus para abrigar as linhas que atendem toda aquela região. Outra manchete, caiu o número de passageiros de ônibus pela primeira vez desde a adoção do bilhete único. Caiu o de passageiros de ônibus, mas aumentou de metrô. E aí, a última é, trânsito é ruim ou péssimo para 80% dos paulistanos. Isso de acordo da pesquisa do IBOP, juntamente com a Rede Nossa São Paulo. Daqui a pouquinho o Maurício Bruenizzi vai chegar e ele pode falar um pouquinho mais dessa pesquisa desse ano, também alarmante. Nessa mesma pesquisa do IBOP e da Rede Nossa São Paulo, saiu, então, que o tempo médio de deslocamento em São Paulo é de 2 horas e 23 minutos. Preocupante, né? Mas tem dados mais preocupantes ainda. Vamos ver? Para onde vamos? Grande pergunta. Já passou os 7 milhões, e em 2020, mais de 2 bilhões de automóveis vão rodar no planeta. Pois é. Além da emissão, 90% da poluição nas cidades vem de veículos, e essas doenças estão relacionadas também à poluição, matando 2 milhões de pessoas por ano no mundo. E São Paulo tem 7 milhões de veículos, né, como a gente viu ali na abertura. Vamos esperar, essa tem mais informações? Vamos passar para a próxima. Muito bem, esses são mais ou menos os pontos centrais que nós vamos ter aqui na nossa conversa hoje. E eu já vou aproveitar, então, para a gente começar o nosso papo. Rapidamente, eu vou explicar como é que vai funcionar. São 3 blocos de 20 minutos, onde os nossos convidados vão debater em cima de um tema central em cada bloco. A gente vai começar neste primeiro a falar da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e eu vou pedir para vocês, o Maurício Bruenizzi, que é coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nossa São Paulo, ele está a caminho. Então, no meio do papo, provavelmente, ele vai chegar e vai se integrar à nossa conversa. Mas, para a gente começar, vou apresentar primeiramente o Alexandre Comide, convidar ele a participar aqui da nossa mesa. Ele é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e coordenou os trabalhos que resultaram na Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Prazer, Alexandre. Obrigada. Eu vou ficar aqui sentadinha, porque estou com muita coisa, então sou meio desastrada também. E, para a gente compor esse primeiro momento, chamando também aqui o Eduardo Vasconcelos, que é doutor em Políticas Públicas pela USP, consultor em transporte público e também assessor da Associação Nacional dos Transportes Públicos. Por favor, boa noite. Por enquanto, o Maurício, já está previsto uma participação em cada bloco de um integrante da plateia também convidado. Como ainda o Maurício está vindo, né, está a caminho, eu vou aproveitar, então, o nosso primeiro convidado da plateia que vai participar, é o Nazareno Stanislau Afonso, coordenador nacional do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público. Ele está ali na plateia. Sim, por favor, que aí com o Maurício chegando, a gente vai te dar um microfone, você pode participar. Muito bem, eu queria começar justamente com o Alexandre. Você tem microfone aí, Alexandre? Boa. Muito bem, agora sim. Vamos... A gente consegue puxar um pouquinho? Ótimo. Alô. Bom, é um prazer tê-los na nossa primeira roda de conversa aqui. Acho que a gente apresentou uns dados bastante
preocupantes, né, nessa semana também da mobilidade. E, Alexandre, você que participou, articulou muito bem essa parte da lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, eu queria que você passasse um painel geral mesmo de como é que foi a construção disso e quais foram os principais desafios e pontos que você pode destacar também. Ao Eduardo, eu peço depois também para a gente continuar focado na política. Bom, boa noite a todos. Agradecer o convite de estar aqui nessa importante conversa e estar batendo um papo aqui com vocês e com vários interessados e especialistas, como o Eduardo e o próprio Nazareno, que está aqui na plateia. Bom, eu comecei trabalhando com essa questão de transporte já há algum tempo, né, desde o início da minha carreira, e acabou que eu tive uma chance de, quando o Ministério das Cidades foi formado com o governo Lula em 2003, em participar da montagem e depois da direção daquilo que se transformou na Secretaria de Mobilidade Urbana, né, no Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades foi, podemos dizer, uma inovação institucional do próprio governo Lula, né, que antes existia a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e o Ministério das Cidades ele veio com a proposta de integrar todas as políticas urbanas em um só ministério e numa concepção do direito à cidade, que era a concepção inicial de formação do Ministério. Então, quando eu fui convidado, né, pelo secretário à época, né, José Carlos Xavier, para fazer parte da equipe, com a minha formação, né, de economia e os estudos que eu já tinha na área, os estudos que eu realizei também no IPEA, né, eu vi uma oportunidade de recuperar a discussão que sempre começou e foi abortada de se ter uma lei de diretrizes para os transportes urbanos. Então, a gente começou um trabalho técnico de discussão e de um grande diagnóstico, né, da situação do país, né, de várias experiências internacionais, etc. E, logo depois, a gente traçou alguns princípios do que seria uma política geral para que os municípios pudessem adotar, né? Isso porque, na Constituição Federal, tem um dispositivo que diz que cabe à União estabelecer as diretrizes para as políticas urbanas e o transporte urbano, mas também tem o capítulo, né, da política urbana. Então, a gente pegou essa deixa e mais o momento de criação desse ministério e a gente começou a percorrer o país com a proposta de discussão do anteprojeto de lei, né? Então, a gente discutiu bastante isso com a sociedade civil, com vários atores, e a gente aprendeu muito com a experiência da regulação do saneamento que ocorreu anterior a gente, né? Então, eles começaram primeiro... de resíduos sólidos? Da Lei Geral de Saneamento, acho que é de saneamento, né? O marco regulatório de saneamento. Então, nós fizemos uma articulação também dentro do governo, porque a primeira coisa que o pessoal falou era, olha, já de início, envolve o Ministério da Fazenda e a Casa Civil, porque vocês vão discutir, e tem um ponto de veto lá na frente. Então, a gente fez com sucesso, né, essa grande articulação, e essa articulação não só dentro do governo, como com o setor privado e a sociedade civil, né, os movimentos sociais, através do Conselho das Cidades, e conseguimos que a lei, né, ela fosse abraçada pelo presidente, que logo depois encaminhou ao Congresso. Mas como a gente pode dizer, como essas coisas só andam dependendo do momento político, a lei, né, ela foi encaminhada ao Congresso em 2007, mas 2 anos depois é que essa lei foi, digamos, virou realmente uma plataforma de discussão dentro do Congresso, quando foi criada uma comissão especial, né? E a lei ela tramitou, né, com uma certa facilidade, né, porque já tinha ocorrido muita discussão antes, né? O Congresso fez algumas alterações, né, com a participação também do Conselho das Cidades, até que, no início desse ano, a presidenta Dilma sancionou a lei. Então, esse, digamos assim, foi o processo de construção. E eu queria, assim, por que eu acho que isso percorreu um processo relativamente fácil, entre aspas, né? Porque eu acho que a lei ela estava vocalizando já uma demanda da sociedade
para que fosse enfrentada essa questão, né, da mobilidade de uma maneira que o governo federal abraçasse essa questão, né, esse problema, né? Então, e agora, a decorrência disso, agora os municípios devem apresentar no seu plano até 2015 soluções para terem acesso também a recursos. Como é que eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vai funcionar isso? Pois é, a concepção da lei é porque, né, como dizem, né, a gente tem uma mania, ou um cacuete no Brasil, achar que as leis resolvem tudo. As leis, elas são parte da resolução de um problema. Então, junto com isso, né, foi desenhada à época, né, mais 2 grandes programas que acabaram não acontecendo. Um que seria de transferências de recursos condicionadas, né, quer dizer, o governo federal só transferiria recursos para os municípios se eles já obedecessem, né, a questão da lei, e um grande programa de capacitação da gestão municipal. Esses 2 ainda estão para ocorrer. Né? Agora, a lei ela tem alguns dispositivos que vinculam, como essa questão do plano de mobilidade que você citou há pouco, né, que eu acho também que é uma oportunidade, mas também não é uma garantia, porque planos, né, como dizem, o papel aceita tudo, né? Eu acho que o Brasil a gente planeja demais e executa muito pouco. Então, não sei até que ponto, né, a obrigatoriedade de ter plano sem uma participação efetiva do poder público, né? Quer dizer, ter a vontade política e uma briga, digamos assim, uma disposição da sociedade civil em fazer com que um plano seja construído de uma maneira efetiva. Claro. Né? Eu vou aproveitar agora o intervalo, já vou convidar o Maurício Broenise Pereira, ele acabou de chegar, está aí se arrumando já para compor em totalidade o nosso palco. Ele é coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nossa São Paulo e secretário executivo da Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Obrigada. Bom, seguindo aqui, Eduardo, eu queria, então, comentar com você justamente essa parte agora que vai passar também para os municípios. Como é que os municípios vão se preparar? Porque agora vai ter que ter um planejamento de algum jeito, né? Como é que você vê a possibilidade da implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana? Olha, bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente por ser uma atividade, vamos dizer assim, do setor não governamental, que cada vez vai ser mais importante para que tudo isso dê certo. Eu diria imprescindível. Né? Eu acho que a lei, dentro da NTP, lembrando só da Associação Nacional de Transportes Públicos, a discussão começou há uns 15 anos. Naquele tempo não existia a palavra mobilidade, mas já se discutia por causa do abandono do problema urbano de transportes pelo governo federal em função da nova Constituição de 88, criou-se um vácuo, né, de ação e isso causou um problema muito grave. Então, a NTP sempre lutou para que o governo federal voltasse à cena, pelo menos no sentido de, não de impor situações, evidentemente, a gente defende o poder local, né, dos prefeitos e das regiões, mas era importantíssimo que o governo federal voltasse à cena e voltasse a incentivar, a patrocinar, ajudar uma política nacional de mobilidade. Na época não existia a palavra de transporte urbano, etc. Então, é muito bem-vinda essa, embora, como o Alexandre falou, demorou muito, é muito bem-vinda. Eu acho que ela tem conceitos muito importantes que fazem parte do processo de conscientização da sociedade brasileira, que é cercada de uma quantidade enorme de mitos sobre como as coisas são ou não são em relação ao transporte e outros assuntos. Agora, a aplicação concreta dela, logicamente, vai seguir o rumo da energia, da política e do que a sociedade fizer. Ela impõe, é importante porque ela impõe algumas determinações que, pelo menos, vão obrigar os prefeitos a tomarem alguma posição. Pela experiência histórica brasileira, existe uma enorme capacidade dos agentes políticos de se furtarem às obrigações que as leis determinam. Portanto, a gente tem que ter cautela no otimismo em relação à relação imediata entre a existência da lei e a ação. Então, ela é muito bem-vinda. Eu acho que existem ações muito importantes a serem tomadas.
e todo mundo deve ajudar, de alguma forma, para que isso aconteça. Só eu chamo a atenção apenas para o seguinte fato que é importante quando a gente analisa esse processo de políticas públicas. Não basta analisar a política que trabalha com o nosso tema da forma como nos parece melhor. Precisa analisar também quais são as outras políticas públicas do mesmo país que trabalham contra. Essas políticas públicas do nosso Brasil que trabalham contra são muito mais fortes do que essa política que acabou de ser aprovada. Muito mais fortes. Portanto, a dificuldade vai ser muito maior. O mesmo governo que emitiu, que aprovou essa política, que deu apoio político para que ela fosse aprovada, toma medidas totalmente contrárias a tudo isso que nós desejávamos, como parte de um processo político da sociedade brasileira desde 1930, com o rodoviarismo, a eliminação das ferrovias, etc., etc., uma história que acho que todo mundo conhece, que se imaginava que, dentro do governo de esquerda, que começou em 2003, fosse mudar, mas que não mudou nem um milímetro, ao contrário, aprofundou mais ainda a motorização privada da sociedade brasileira. E hoje não há nenhuma força política relevante a nosso favor. Nenhuma. Portanto, é muito importante, por isso que eu disse que eu estou contente por estar aqui, porque não podemos esperar nenhuma ação concreta, efetiva, que vá além da retórica, dos setores políticos tradicionais, inclusive da esquerda. Não podemos esperar nenhuma atitude concreta. Há hoje um pacto claro da elite brasileira a favor da motorização privada da sociedade. Pela primeira vez, e esse processo de motorização deu certo. Como eu digo sempre nas discussões, o primeiro tempo da partida nós perdemos de goleada. Portanto, nós temos que nos preparar para o segundo tempo. O segundo tempo é isso que está aqui, multiplicado, porque, a depender do sistema político, não acontecerá. Nós vamos ter que nos mobilizar, pressionar, para que as outras políticas contrárias sejam, no mínimo, amenizadas, e para que essa política tenha algum espaço de respirar para conseguir gerar alguma solução melhor. Tem vários espaços, mas nós vamos ter que brigar muito por eles, e o exército do lado de lá é muito maior que nós. Tá? Muito obrigada. Eu queria lembrar todo mundo, por favor. Eu queria lembrar, eu acho que eu não falei para vocês, essa roda de conversa está sendo gravada e, a partir de semana que vem, vocês vão ouvir em trechos na Rádio Estadão e ESPN, justamente como uma proposta. A gente pensa que não basta só apoiar aqui, mas justamente de propagar para todo mundo que não pôde vir aqui, mas que tem acesso a este tipo de ideia, de opinião e de informações. Eu vou, só para seguir a ordem, já aproveitar, Maurício, você chegou, o Eduardo colocou um ponto muito interessante, que é a força da sociedade. Vocês, essa semana, lançaram, juntamente com o IBOP, a Rede Nossa São Paulo, a pesquisa com relação a 80% dos paulistanos, obviamente, não gostam, estão insatisfeitos com os sistemas de transporte. Em que pontos você enxerga na política nacional de mobilidade urbana? Já ia falar de resíduos de mobilidade, que eu só falo de Tietê, reciclagem, mas a Política Nacional de Mobilidade Urbana pode auxiliar a atender esses anseios que a gente viu que são muitos nessa pesquisa que vocês colocaram. Eu vou pedir para o Eduardo emprestar o microfone, que acho que o sem fio está aqui na plateia. Deu? Aí, pode ficar que você vai falar daqui a pouquinho, Nazareno. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Agradecer o convite, dizer que hoje não foi o trânsito de São Paulo que atrasou, até que estava andando. Foi o trânsito aéreo, que também está péssimo, né? Olha, essa questão, em primeiro lugar, a pesquisa, né? A Rede Nossa São Paulo é a 6ª edição da pesquisa que a Rede Nossa São Paulo faz em parceria com o IBOP. A primeira foi em 2007. As tendências dos resultados da pesquisa são muito próximos em todos os anos, não tem grandes alterações. A única grande alteração que houve foi em relação ao aumento do respeito dos motoristas às faixas de pedestre, mas, mesmo assim, a nota que os paulistanos dão não chega nem a 5 ainda,
mas pulou de 2,1, de 2,6 para 4,7. Quer dizer, foi um aumento significativo, porque teve uma campanha aqui em São Paulo pelo respeito à faixa de pedestres e tal, né? Agora, a política, a exigência do plano de mobilidade que hoje a política nacional coloca é uma reivindicação do grupo de mobilidade que se reúne já desde 2007, que organizou o Dia Sem Carro, naquele ano, é uma reivindicação desde então. Quer dizer, nós estamos no 6º ano batalhando por ele aqui em São Paulo. E é impressionante como as coisas não andam, porque nós já fizemos assim de tudo, inclusive aprovar uma emenda ao orçamento em 2010 de 15 milhões de reais para a Secretaria Municipal de Transportes fazer o estudo para o plano executivo, né? A Secretaria Municipal de Transportes passou 2011 inteirinho, com 15 milhões em caixa, para realizar o estudo para o plano de mobilidade, não usou recurso. Nós tivemos lá 2 vezes com o secretário municipal e a resposta que ele deu é que São Paulo não precisa de um plano, que já tem, né? Que tem o PITU, que é o Plano Integrado de Transportes Urbanos, o PITU 2025, que é basicamente um plano ferroviário, né? E que pega um pouco as grandes artérias e a ligação na Grande São Paulo. Falou que a SP Trans já tem plano, que a CET tem plano, que já tem muito plano. Só que nós, num esforço muito grande da sociedade civil, de especialistas que trabalham com o tema já há muitos anos, nós colocamos quais seriam as diretrizes de um plano de mobilidade para a cidade. Nós realizamos 6 seminários na própria Câmara Municipal, com a Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara, e desses 6 seminários, inclusive com convidados de fora do país, especialistas que passaram por outras experiências, né? Nós entregamos, ele resultou num documento que tem mais de 300 páginas, que ali tem diretrizes para um plano de mobilidade. E são diretrizes que invertem um pouco a lógica de como a cidade está organizada. Para isso, acho que serve um plano mesmo, quer dizer, para fazer um estudo, ver quais são os gargalos, os problemas, quais são as prioridades diante dessa realidade, e dividindo também a cidade nas suas diferentes regiões, 31 subprefeituras, 96 distritos, percebendo quais seriam os troncos, mudando um pouco a lógica da organização radial para uma organização mais circular, mais integrativa, integradora das diversas regiões de São Paulo. Quer dizer, tinha uma série de diretrizes ali que levavam a um processo de intervenções urbanas bastante significativo, que precisava ter um planejamento de curto, médio e longo prazo e, obviamente, dando prioridade para o transporte público, para os circuitos cicloviários, para os corredores expressos de ônibus, tudo isso que a gente já sabe, porque o metrô, que é a melhor solução, vai demorar ainda algumas décadas para atender a demanda e as necessidades da cidade, né? Então, existem propostas, existem outros olhares sobre a mobilidade numa megalópole como São Paulo, mas a resistência é muito grande. E tem, obviamente, essas questões dos interesses que estão em jogo. Vai precisar contrariar interesses, vai precisar mexer na estrutura viária, vai precisar dividir melhor a estrutura viária entre os carros, os ônibus e os ciclistas, por exemplo, e os pedestres também, porque a gente previa, inclusive, em muitas ruas de São Paulo, eliminar a zona azul dessas ruas, aumentar as calçadas, porque tem ruas em São Paulo que a calçada é ridícula, com o poste no meio ainda, quer dizer, quando tem, é intransitável para o pedestre. Então, assim, existe toda uma concepção de como você transformar o viário que está aí constituído num viário amigável para a população, para aqueles que andam a pé, para aqueles que andam de bicicleta, para aqueles que andam de transporte coletivo, nessa ordem de prioridade. E depois o carro, né? E aí também com alternativas. Bem, acho que a gente vai ter mais tempo para debater um pouco, mas o que diz a pesquisa, o que vem crescendo na percepção do paulistano,
que os recursos precisam ser voltados, né, para o investimento no transporte público, e, nessa ordem, metrô e corredores de ônibus, é o que está proposto pelos especialistas, por essas linhas de diretrizes de um plano de mobilidade para São Paulo, e as nossas autoridades andam surdas já há alguns anos para essas propostas aí, e para as pesquisas também. Muito bem. Obrigada, Maurício. Eu queria... Nazareno Stanislau Afonso também é o nosso convidado da plateia para participar. Ele é coordenador nacional do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público. Eu queria... se você gostaria de comentar algum desses pontos que a gente falou agora da política... Tá ligado? Tá ligado, da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Nazareno, boa noite. Boa noite. Eu, além de coordenar o MDT, eu presido o Instituto da Mobilidade Sustentável, Rua Viva, que coordena nacionalmente o Dia na Cidade Sem Meu Carro, e também sou responsável pelo escritório da NTP em Brasília. E participei da segunda rodada que o Alexandre teve em relação à lei, que foi, depois que entrou na Câmara, o envolvimento do Conselho das Cidades e a luta pesada que nós tivemos contra o Ministério da Fazenda, que é aquele que realmente hoje trabalha ajoelhado com a política dos automóveis, né? Quer dizer, como política principal econômica, e uma política clara de evitar qualquer forma de que nós consigamos instrumentos para reduzir a tarifa, para investir em transporte público. E essa foi a briga. E a briga não foi pequena, foi uma briga bem grande mesmo, depois que saiu e entrou na Câmara. Em todo caso, a lei, na minha opinião, ela saiu uma lei que é um instrumento político grande nosso. Eu tenho uma certa divergência com o Eduardo em relação a ela, porque eu acho que os nossos adversários hoje eles estão vivendo uma conjuntura política diferenciada. Nós temos hoje uma crise de mobilidade real. Quer dizer, é difícil imaginar, mesmo aqueles que são dependentes do uso do automóvel, perceber que o modelo de universalizar o uso e a propriedade do carro, ela está levando a uma falência na nossa cidade, uma falência do próprio carro. Hoje, o carro é o inimigo dele mesmo, né? Quer dizer, não tem como comportar espaço viário para resolver isso. Então, hoje, o próprio Estado brasileiro começa a dar os primeiros sinais de mudança. Nós estamos com mais de 100 bilhões de investimento em sistemas estruturais de transporte no país. O que a gente precisa é fazer com que eles aconteçam e aconteçam com qualidade. Nós temos um projeto de lei, uma lei, aliás, hoje, que ela é muito explícita. A apropriação do sistema viário, hoje, o automóvel deve se restringir a 30% do sistema viário. Nós temos hoje de fazer uma luta na rua. A rua é o espaço do embate político que nós temos de levar, né? Então, e, de outro lado, a lei entrou em vigor já. Nós não temos de esperar os projetos. Nós temos hoje de questionar qualquer projeto do governo que priorize, por exemplo, um viaduto só para automóvel, ou viaduto, como eu conheço em Goiânia, que é proibido passar uma bicicleta no viaduto. Quer dizer, hoje a gente tem um instrumento político na sociedade para fazer frente. Por outro lado, a lei coloca uma série de instrumentos políticos da sociedade, democratização do espaço público, de controle social. E não são pequenos. O Alexandre é um dos principais responsáveis por vários desses instrumentos, da mesma forma com relação à apropriação da rua. O que está lá dizendo é muito claro. É que, a partir de agora, o espaço viário tem de ser repartido de forma democrática. O automóvel não tem mais direito a 99% do espaço viário, como ele tem em São Paulo. Ele vai ter de se restringir a 30%. Nós vamos fazer essa luta. O Adriano Branco mostrou claramente que, se a gente reduzisse a participação do automóvel em 20%, nós liberaríamos 15 milhões de metros quadrados para a circulação. E se nós construíssemos 180 quilômetros de corredores exclusivos com 2 faixas cada um em São Paulo, para suprir isso aí, nós íamos precisar de apenas 3 milhões. Quer dizer, o espaço está aí para disputa. E esse espaço não é para o transporte público só. É para a calçada, é para as bicicletas
e, principalmente, né, nessa luta, a gente ter uma luta séria, porque o automóvel é uma das coisas mais insustentáveis, é um dos maiores disseminadores de seres humanos que nós temos. É a política pública, o maior desastre de política pública que nós temos. Aquilo que vocês mostraram de 110, 120 pessoas mortas por ano e 3 a 6 vezes esse número ficam portadoras de deficiência, isso aí não é sensibilidade nenhuma do poder público. O poder público acha que isso aí é absolutamente normal, matar gente com política pública, não por questão social, é com política pública. Né? A gente tem um projeto pronto de redução de número de mortos há 1 ano dentro da Casa Civil, e isso está parado lá dentro, e nós aumentamos esse ano, no primeiro ano de redução de acidente, aumentamos em 2%. Então, o que eu queria contribuir no debate é que a lei está aí, e eu acho que nós temos do lado da lei isso. Nós temos do lado da lei que não há, eu duvido, que algum técnico, alguém, tenha condições de dizer que existe espaço para abrigar a frota existente e a frota que vem. Certo? Então, nós não estamos discutindo a propriedade, nós estamos discutindo o seguinte: o automóvel tem de ser disciplinado o seu uso. Ele tem de ser integrado ao sistema de transporte, da mobilidade sustentável. A política de estacionamento tem de existir já. Nós temos de restringir, como você colocou, Maurício. A primeira coisa é isso: nós temos de acabar o estacionamento na via pública. Nós temos de taxar os estacionamentos, né? E temos de criar estacionamentos junto a sistemas estruturais. Então, o que o MDT está fazendo, a gente soltou até um manifesto, né, que a nossa São Paulo também está colocando claramente que a rua é das pessoas. A lei está dizendo que a prioridade é o pedestre, a bicicleta e o transporte público. Não é mais o automóvel. Nós temos de fazer valer. Então, eu queria pegar o gancho que o Nazareno colocou. Então, isso que o Nazareno colocou é muito importante, porque, na época que eu estava trabalhando com a lei, com todo afinco e toda a dedicação, eu sofria muita crítica pelo fato do pessoal falar: mas uma lei não muda a realidade, você tem uma ilusão de achar que isso vai transformar as coisas. Mas a nossa ação foi guiada por 4 princípios. Qual que é a importância da lei? Primeiro, ela estabelece um programa, né, ela determina objetivos, e que não é um programa apenas de uma determinada associação ou de um órgão governamental. É um programa de Estado, quer dizer, foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi assinado pelo presidente da República. Então, ela tem um espírito programático, e o programático validado socialmente e politicamente. Isso não é pouca coisa. Então, esse era o objetivo. Segundo, ela define tarefas e competências. O que é do poder público, dos 3 níveis de governo, o que cabe ao setor privado e o que cabe à sociedade civil. Então, esse foi também um outro ganho importante que guiou a nossa ação. Quer dizer, a lei ela assegura a participação social na fiscalização, no planejamento, na formulação, quer dizer, em todas as etapas da política pública. Então, isso está lá consolidado. Então, esse era o segundo grande objetivo que a lei ela tinha e que a gente alcançou. E, por último, mas não menos importante, que é a questão de oferecer instrumentos. Né? Quer dizer, a lei é uma caixa de ferramentas. Né? A lei ela oferece diversos instrumentos para a sociedade brigar, como o exemplo que o Nazareno colocou. Por exemplo, um determinado projeto de transporte que está explícito que vai favorecer o automóvel, vai favorecer o transporte individual, e que não contempla o transporte não motorizado e o transporte coletivo, a sociedade tem agora instrumentos para ir lá e brigar, acionar o Ministério Público e ganhar. Né? E uma questão importante... Desculpa, mas será que teria uma força do tamanho, por exemplo, para contrapor com projetos tão grandes como o Eduardo colocou, vindos de dentro do próprio governo? Isso. Aí é uma questão essa é uma questão, porque, por exemplo, uma das coisas que a lei coloca e que eu acho que só depende de uma luta política mesmo é a questão da restrição ao automóvel. Quer dizer, a gente trabalha com tripé, né? Você tem que restringir o automóvel, né, melhorar bastante o transporte coletivo e planejar bem o uso do solo urbano.
Mas vamos falar um pouco desse instrumento de você começar a restringir o automóvel. Porque o automóvel eu associo muito com a questão do cigarro, né? Eu sou de uma geração, quer dizer, há um tempo atrás, todo mundo podia fumar em qualquer lugar, né? Quando quisesse, em cinema, no auditório como esse, etc. E a sociedade foi percebendo o tão nocivo que o cigarro era, e hoje a sociedade já aceita, né, restrições ao fumo. A mesma coisa com relação ao automóvel. O automóvel tem que deixar de ser o centro do sistema de mobilidade para ser um coadjuvante. Quer dizer, não pode se basear mais a mobilidade das cidades no automóvel. É isso que o Nazareno colocou, que é essa falência, né, de achar que é automóvel para todo mundo, universalizar, você vai resolver os problemas de mobilidade. Agora, para você enfrentar essa questão, aí é uma questão política, realmente, porque os interesses que você afronta, né, quando você fala isso com relação ao automóvel, comparando com cigarro, não são interesses pequenos, né? Então, vamos supor, qual político hoje defende, dos candidatos a prefeito, defende taxação do uso do automóvel? Quase ninguém. Eu não estou acompanhando a disputa aqui em São Paulo. Ninguém. Pelo menos na eleição passada, eu estava morando em São Paulo, tinha a Soninha que defendia isso. Acho que parece que nem ela está defendendo. Mas por quê? Quando você restringe o uso do automóvel, né, a gente sabe que a sociedade como toda vai ganhar com isso. Mas a sociedade é um interesse difuso, mas você vai prejudicar os usuários, os fabricantes e os vendedores de automóvel. E esses interesses são concentrados. Então, esse pessoal tem voz política para contrapor essas ações, enquanto a sociedade como toda ela não é ainda capaz de mobilizar, enquanto sociedade, para colocar esse interesse, né, com relação aos instrumentos de restrição. Então, é por isso que eu digo, muito dessa lei são instrumentos ainda para a sociedade brigar, né? São programas para serem implantados com o tempo, e não de imediato. Muito bem. Eu vou aproveitar agora esse intervalo para dizer que a gente já entrou, não tem jeito, são todos temas ligados, já entramos no segundo bloco, que vai tratar também desses, justamente, incentivos a essa melhoria do transporte público coletivo e também a políticas de desestímulo ao uso de transporte individual. E a gente também tem um convidado da plateia para esse segundo bloco, é o João Paulo Amaral, pesquisador do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, que promove uma campanha pela etiquetagem da eficiência energética veicular. Já já o João também vai participar. Eduardo, vamos seguindo, então, nessa toada desses instrumentos, né, que podem ser criados a partir da sociedade, também por uma pressão da sociedade. Acho que também é necessário que esses pontos da política nacional sejam amplamente divulgados, difundidos e entendidos, né? Não só em grandes cidades, mas nos municípios brasileiros que passam a ter problemas parecidos, né? Esse é o tema mais interessante, eu acho, dentre todos, né? Eu gostaria de falar um pouco do transporte individual, dividindo em dois pedaços, tá? Em dois momentos históricos. Lembrando o seguinte, na pesquisa que foi lançada antes de ontem, né? Quase 90% dos paulistanos não querem saber do pedágio, tá certo? E o que mais me impressionou é que um número muito grande, 70 e poucos %, não quer mais rodízio, não quer que o rodízio segundo dia, tá certo? Bom, só para começar a conversa. Então, quando a gente fala que a lei dá instrumentos para que a sociedade faça a pressão, a gente precisa pensar, mas que sociedade que vai fazer essa pressão? Bom, primeiro, do ponto de vista sociológico, eu sempre faço esse tipo de avaliação para fugir das avaliações, mas o automóvel não é um símbolo de status mais. O automóvel é uma forma é um elemento essencial para a reprodução social e política da classe média. Classe média brasileira que foi criada no processo de concentração de renda dentro de um regime autoritário e que abandonou o mundo público e foi para o mundo privado no processo de desenvolvimento capitalista brasileiro. Largou o ensino público, foi para o ensino privado, largou a medicina pública, foi para a medicina privada, largou o lazer público da rua, etc., foi para o lazer privado de clubes, largou o transporte público e foi para o transporte privado.
A classe média brasileira, assim como de vários países em desenvolvimento, ela formada nesse processo de concentração de renda, com baixo nível de democracia, baixo nível de conscientização da população, ela precisa do automóvel para sobreviver politicamente e socialmente. É um instrumento de reprodução, não é um símbolo de status. Símbolo de status é uma coisa que vem em segundo plano. A pessoa vai escolher um carro mais bonito, etc. Mas o motivo que faz a pessoa comprar e usar o carro é que ela percebe sociologicamente que, sem aquele instrumento, ela não fará as coisas que a classe média precisa fazer para se reproduzir como classe média e reproduzir os seus filhos. Porque precisa levar na escola de inglês, porque precisa ir no clube, etc, etc, etc. Então a classe média francesa é burra, não usa automóvel? Não. Lá, a classe média francesa tem automóvel também, a classe média inglesa também tem, a classe média sueca. Só que lá, eles, além de ter uma democracia muito mais desenvolvida e uma população com nível de educação muito mais elevado, que permite que ela participe da discussão e entenda, lá você tem uma discussão muito mais clara de quem tem direito às coisas e, portanto, se você quer usar o automóvel, vai pagar muito mais caro por isso. Caso contrário, você tem que se virar com o transporte público, que é o que todos eles fazem e usam automóvel à noite ou no fim de semana. Então, a nossa classe média foi criada dessa forma e sobrevive disso, e todo o regime, toda a ditadura viveu dessa simbiose com a classe média e da classe média com o automóvel, e continua vivendo. Não se esqueçam que o governo é sócio da indústria automobilística e fatura um monte de dinheiro com ela, por isso é que, inclusive, a esquerda insiste na defesa da indústria automobilística, porque é o dinheiro dos impostos que surgem dela, além do apoio político que vem disso aí. Então, essa tal sociedade que pressionaria para que isso mudasse não está afim de fazer essa pressão, não. É esse que nós temos que entender. Eu sou paulistano, né? Estou com 59 anos. Eu percebo que a classe média paulistana, a qual eu pertenço, já mudou a sua visão, me parece, no sentido de começar a aceitar uma coisa diferente. Por quê? Porque nós vivenciamos um mega congestionamento há 60 anos. Vocês que são mais jovens não sabem, esse grau de congestionamento de hoje já existia antes, o grau, né? Não o tamanho, né? Mas era muito difícil circular em São Paulo, sempre foi. Então, essa classe média que elegeu vários prefeitos que diziam que o progresso era construir avenida, essa classe média hoje já está desconfiada que esse negócio não dá certo. E como o grau de acumulação de capital pela baixa produtividade da cidade está sendo ameaçado, o setor financeiro, industrial, também quer que alguma coisa seja feita. Então, em São Paulo, alguma coisa pode ser feita em função desse rearranjo de forças. Eu acho que eu sou otimista no sentido de que a crise do congestionamento vai levar a uma mudança. Mesmo assim, me surpreendeu a reação da pesquisa. Eu achei que as pessoas iam responder um pouco mais positivamente. Você vê a dificuldade, né? Então, segundo toda a experiência que a gente tem no mundo inteiro, que a gente aprendeu com os outros, nós temos que fugir do discurso de que basta melhorar o transporte coletivo. Não basta. Todas as sociedades desenvolvidas que conseguiram mudar a equação fizeram duas coisas. Tem que melhorar muito o transporte coletivo e tem que cobrar de quem usar o automóvel o verdadeiro custo. É por isso que a classe média francesa não vai todo dia com o seu carro para o centro de Paris, porque vai gastar um monte de dinheiro que ela não tem, portanto, ela deixa o carro em casa e vai no ônibus, e vai no metrô e vai no trem. Assim como os outros países mais ricos. Então, precisa fazer as duas coisas. Melhorar muito o transporte público e cobrar de quem usa o automóvel. Essa equação eu acho que dá para defender em São Paulo em função daquilo que eu falei. Mas vamos pegar um helicóptero, um avião, vamos descer numa outra cidade média brasileira que lá a classe média local e as pessoas não estão nem um pouco interessados nesse assunto. Ninguém acha que o congestionamento vai chegar nas cidades do Vale do Paraíba, onde eu vou muito. Se chegar, as pessoas vão começar a falar em fazer mais avenidas. É uma fórmula que se reproduz e que é alimentada pelas forças políticas de hoje por meio do incentivo. O automóvel está presente como um ícone, né? Embora ele não seja, na minha opinião, um símbolo de status, as pessoas querem tê-lo porque precisam tê-lo, dada a condição de vida da classe média. Então, é muito difícil, fora de ambientes congestionados, conseguir um acordo político para alguma coisa mudar. Eu acho que, se tem chance de mudar, vai ser nos ambientes muito congestionados, né? Agora, o que acontece com o resto da sociedade que não tem automóvel? Até um certo ponto, e o Nazareno é das pessoas que mais trabalhou com isso há muito tempo, junto com a NTP, essa parte grande da sociedade ela ansiava por um transporte público muito melhor e ela percebia que o automóvel atrapalhava. Então, ela participou de um grande número de lutas durante muito tempo.
Agora, o que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil? O mesmo processo de motorização privada falou, não, espera um pouquinho, se ainda está muito caro para essas pessoas comprarem automóvel, vamos dar para elas um automóvel pequeno só de 2 rodas, que chama motocicleta. Agora sim os pobres ficarão livres, serão libertados desse jugo de não poder comprar automóvel, terão sua liberdade total. E o que fizeram? De uma forma totalmente irresponsável, permitiram a inserção de um veículo diferente num ambiente de trânsito que não o conhecia, ninguém conhecia a motocicleta, ninguém sabia lidar com ela. Resultado, teremos matado 100 mil brasileiros em motocicletas até o ano da Copa do Mundo. O maior desastre da história social do Brasil ligado a transporte. E isso se chama, no linguajar, inclusive da esquerda, libertação do pobre. Veja a dificuldade. Então, aquelas pessoas que entrariam na briga agora para proibir o automóvel, não preciso mais, eu já tenho minha motocicleta, deixa o transporte público do jeito que está. Vejam como mudou o patamar da discussão que a gente tinha antes. Agora você tem a classe média inteira nos automóveis e um novo grupo de brasileiros com as motocicletas, que são extremamente interessantes do ponto de vista individual. Elas são espetaculares para o indivíduo, né, se você abstrair um pouco. Mas, do ponto de vista social, são um desastre. Então, quem sobrou para usar o transporte público? Nós temos uma tabela na NTP, que a gente faz há muitos anos, e que é muito interessante, embora meio trágica, que a gente compara qual é o custo de fazer um deslocamento médio nas cidades brasileiras grandes, de 7 a 9 quilômetros, usando as 3 formas mais, assim, teoricamente, mais universais, não são universais, mas mais disponíveis. O ônibus, evidentemente, que é a forma de transporte brasileira, a motocicleta, agora, né, e o automóvel. Então, quando você pega a tabela da NTP e compara, você chega, isso a gente chama dos sinais, a economia, os economistas chamam que sinais as políticas enviam para as pessoas e que vão condicionar a reação das pessoas. O que você vê na tabela da NTP? Se você for fazer essa viagem de ônibus, ou de motocicleta, ou de automóvel, não exatamente em São Paulo, que é super congestionada, mas nas grandes cidades brasileiras, chamando 2 variáveis importantes, o tempo que demora, que é o que interessa às pessoas, e o custo. Custo no sentido do dinheiro que tira do bolso, né? O custo que a gente chama de desembolso, não é o custo de depreciação dos veículos. O custo que condiciona a decisão da pessoa na hora de escolher, como se você chegasse numa cidade que você não conhece e fosse optar entre o ônibus e um carro, né? Custo de desembolso. Se você comparar o ônibus com o automóvel e a motocicleta, em relação ao tempo, você vai descobrir o seguinte: fazer a viagem de motocicleta vai levar 1/3 do tempo do que fazer de ônibus. Fazer a viagem de automóvel vai levar metade do tempo do ônibus. Tá? Então, você já começou de goleada, perdendo o jogo de goleada logo na coluna do tempo. Na coluna do dinheiro, que podia te salvar, a coisa é tão ruim quanto. O custo de você usar a motocicleta para fazer essa viagem é 1/3 da tarifa de ônibus. 1/3. E o custo e o tempo... Eu falei da motocicleta, né? E o tempo da motocicleta também é 1/3. Se pular para o automóvel, o tempo, como eu falei, é metade, e o custo de você usar um automóvel do Brasil nessa viagem é igual ao custo da tarifa do ônibus. Lembrando que aí o estacionamento. Na cidade do tamanho de São Paulo, das pessoas que usam automóvel pela pesquisa da OD, do metrô, só 15% pagam alguma coisa para estacionar, o resto não paga nada. Ou é livre na rua, ou é patrocinado. Portanto, o custo de usar o automóvel em São Paulo, na média, não tem estacionamento. O cara que vem para o centro paga R$30. Bem, tudo bem, ele existe, mas quando você pega a massa... Então, quais são os sinais que você dá para as pessoas? Olha, se você for de motocicleta, você gasta 1/3 de tempo e 1/3 do dinheiro. Se for de carro, você gasta metade do tempo e a mesma coisa do dinheiro, né, em custo. Então, quem é que vai querer usar o ônibus? Vejam o resultado de um conjunto enorme. Eu estou super simplificando, mas é isso que está na cara da televisão, das pessoas jovens de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, como os meus filhos ou como sobrinhos, que vão decidir o que eles vão fazer. É muito melhor usar a motocicleta, esquecendo a parte trágica dos acidentes,
E tão bom quanto ou melhor, porque o automóvel é mais confortável, usar o automóvel. Então, quem é que vai usar o transporte público no Brasil? Quem é que vai brigar conosco por essas coisas, enquanto essa equação tiver o contrário? Essa tabelinha que eu falei na Europa é o contrário. Tá certo? Pelo menos em relação ao carro, você nem faz essa conta, porque é muito mais caro. Nós criamos uma política absurdamente iníqua, injusta e insustentável, mas que está na alma das pessoas e está na ideologia, e que com a última entrada da motocicleta agora foi praticamente a última bordoada no transporte público. Ou seja, nós teríamos que, voltando no argumento, tem que combater as outras políticas com o mesmo vigor, senão nós não vamos conseguir. Muito bem, obrigada, Eduardo. Vou passar, antes, Maurício, vou passar só para o nosso convidado da plateia, para o João Paulo Amaral. O microfone, por favor, Nazareno, para a gente apimentar mais esse bloco, que, lembrando a vocês, estamos falando agora sobre iniciativas, né, incentivo à melhoria do transporte público coletivo, também políticas de desestímulo ao uso do transporte individual. Pois não, JP? Bom, não vou querer ficar de costa aqui, pessoal. Só me levantar aqui no canto. Bom, agradecer o convite também a participar aí para comentar aí nesse debate que está sendo super interessante, a Semana da Mobilidade como um todo, muito interessante, e vendo realmente um momento aí do Dia Mundial Sem Carro e da Semana da Mobilidade com esse momento das entidades, das organizações da sociedade civil, mostrando sua voz aí para esse assunto da mobilidade. Um dos casos vivos que a gente está vendo agora é o IDS, o Instituto de Democracia e Sustentabilidade, lidando com esse assunto e levando para frente essa pauta, né? E faz muito importante eles levarem isso para frente. E aí, como o IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, muitos até perguntam, né, o que isso tem a ver, consumidor tem a ver com mobilidade. Bom, lá dentro eu estou com uma pauta, uma agenda bem ampla, na verdade, que é de consumo sustentável. E óbvio que nos dias atuais, no século XXI, em cidades, né, população, maior parte da população no mundo estando nas cidades, do Brasil estando nas cidades, o carro é o maior símbolo de consumo. Isso é fato, né? E o que isso significa? Significa que a gente tem, sim, uma influência muito grande como consumidor, um papel como consumidor, de mudar e de reverter essa situação e como que a gente se relaciona até mesmo com o automóvel, essa coisa do apego, do status mesmo, que muito se perde. Inclusive, tem alguns artigos, na verdade, que têm saído recente, pesquisas nos Estados Unidos, né, que é o grande símbolo do consumo no mundo, em que os jovens que estão lá fazendo 16 anos já não querem mais carro, né? Eles não querem tirar a carteira para ter o carro, eles estão querendo agora se conectar, é a coisa das mídias sociais, é a coisa tudo que se remete à liberdade. E o carro não está trazendo mais isso. O carro não traz mais liberdade, não traz mais a dependência, a independência, né, dos pais, aquela coisa toda do porquê a gente tem um apego com o carro. Então, isso está mudando muito, observa-se claramente. Mas o que não se percebe, por exemplo, a gente se pega, acho que todo mundo teve já problema com celular, com banco, com plano de saúde, que são os nossos 3 porquinhas lá do IDEC, mas por que as pessoas não têm essa relação com a mobilidade, né? Por que ela não tem a relação dela de que um transporte público de qualidade, ela merece isso, ela tem uma relação de consumo lá? Então, é aí que o IDEC começou a adotar, principalmente, o termo consumidor cidadão, porque o consumidor não é só aquele que está consumindo algo ou que tem um bem privado e que merece esse produto de qualidade pós a compra, mas é que realmente tanto os serviços privados quanto públicos e produtos privados e públicos sejam de qualidade. E então, um primeiro ponto que a gente passa, uma primeira luta longa aí que a gente passa, é a questão da eficiência energética, né? A batalha aí pela questão, principalmente das emissões nas cidades, que vem principalmente da parte de transporte. E aí o que a gente vem observando é que o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é um programa do Inmetro, que tem todos esses selos de ar-condicionado, geladeira, que vocês veem por aí, o primeiro que surgiu de todos eles, em 82, foi o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Você ter a informação em todos os automóveis
que mostrasse lá se o carro era mais econômico ou menos econômico, quanto que ele fazia de gasolina na cidade ou na estrada. E, desde aquele momento, foi vetado, né? Isso só foi retomado em 2008, há pouco tempo atrás, e de forma voluntária. Então, o programa hoje ele é o único programa de todos os mais de 150 programas do Inmetro que é voluntário. E o que isso faz é que as montadoras fazem o que bem entenderem com esse selo, né? E o nosso resultado da última pesquisa que a gente lançou nessa segunda-feira a revista, é que apenas 11 dos 107 modelos inscritos, ou seja, só tem 107 modelos inscritos e 8 montadoras de todas do mercado, e desses 107, apenas 11 a gente encontrou no mercado com a etiqueta. Ou seja, a gente foi nos pontos de venda, lá fingir que estava consumindo lá, querendo comprar um carro, e só 11 a gente encontrou com essa etiqueta. Primeiro ponto, alegaram, o consumidor não está interessado com essa informação. Aí eu falei, não, é uma informação que influencia no bolso do consumidor, inclusive, né? A gente viu uma variação, inclusive, de R$2.000 no ano com relação ao combustível, ao consumo de combustível, essa informação poderia estar clara lá. Mas o outro ponto também, que vem aqui a calhar, e eu acho que eu vou amarrando um pouco com um questionamento que eu tenho, é também com a questão do regime automotivo, né? Essa restrição que a gente deve ter pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas, ao mesmo tempo, estamos andando aí com um regime automotivo, que é a questão toda do IPI reduzido, ampliando isso para 2017, e com critérios de que se reduza em 10% a eficiência energética melhore, né, a eficiência energética em 10% desses automóveis até 2017. Só que, independente se eles conseguirem a meta ou não, eles vão conseguir os 30% de redução do IPI. Lá na frente, eles vão ter que comprovar se eles conseguiram mesmo ou não. E aí, o que eles vão fazer? Devolver o dinheiro? Né, dinheiro de todos os impostos que eles conseguiram de desconto? Acho difícil. Mas outro ponto também que a gente vem batalhando muito, aí também amarrando com a questão, era essa questão do consumidor cidadão e a relação dele do transporte público. O que a gente tem verificado no IDEC é que existe, sim, uma relação de consumidor, que, inclusive, está regulamentado, por isso que eu estou com a minha colinha aqui, no Código de Defesa do Consumidor, direitos do consumidor para o uso do transporte público. E que a gente não faz ideia, a gente não sei por que a gente não tem essa relação mesmo, né? Pô, o celular não está funcionando, a gente liga na hora lá para encher o saco da telefonia. Né? O banco não funciona, o cartão não funciona, a gente liga lá na hora para encher o saco. E aí processa, e vai busca indenização, danos morais e tudo mais. E corre atrás desses direitos. Por que pelo transporte público, que é uma coisa muito mais questionável, muito mais emblemática, que você, inclusive, corre riscos de saúde e até mesmo de se machucar com todo aquele caos e todo o problema do transporte público, a gente não tem essa mesma relação. Eu acho que aí a gente faz o 360, volta para o início do Eduardo, quando ele fala justamente que sociedade é essa, então, que a gente vai analisar, né, que vai pedir por isso. Obrigada, JP. Maurício, por favor, você. Vamos continuar nesse debate da sociedade, agora é só praia, né? E outra área, outro ponto que eu queria também colocar, não sei se agora neste momento, mas a questão, por exemplo, numa cidade de São Paulo, onde a gente tem grande parcela da população que tem que se movimentar para um determinado ponto, no caso, o centro, diariamente, né? Que aí vem essa média de 2 horas e 23 minutos de deslocamento. Isso é uma questão... É uma injustiça social, isso? Bom, se a gente pegar a conjuntura, o que é hoje, é claro que é injusto, né? Quer dizer, as moradias mais baratas estão muito mais distantes das regiões que foram industrializadas, que foram se desenvolvendo do ponto de vista da geração do emprego e da renda. E o planejamento da cidade, essa é uma longa história, né? O planejamento da cidade, quer dizer, a falta de planejamento, a cidade toda centralizada, as políticas públicas centralizadas, os equipamentos públicos centralizados, não só a geração do emprego propriamente, e que deixa praticamente uma enorme região da periferia de São Paulo sem a geração de empregos, né? Sei lá, Zona Leste, 37% dos moradores de São Paulo, quase 4 milhões, e 6% de empregos gerados na região, né? Você pega o Itaim Bibi,
que tem o distrito, uma população de 150 mil pessoas, com 7% dos empregos de toda a cidade, né? Então, dá para a gente perceber como existem essas discrepâncias. Mas isso é uma construção histórica da ausência de planejamento, da ausência de uma noção de cidade descentralizada e, ao mesmo tempo, compactada, onde ela forma suas possibilidades de centro, que são conceitos que a gente tem hoje e não tinha no passado, e também outros que tinham no passado não foram aplicados, né, pela ausência de planejamento. Mas eu estou querendo muito voltar a essas questões que foram abordadas aqui, e eu quero polemizar um pouco, porque eu acho que a gente não pode perder a oportunidade do caos, né? Assim, já foi dito aqui que nós temos hoje o inferno dos congestionamentos nas grandes cidades e nas médias cidades. Por ocasião do programa Cidades Sustentáveis, eu viajei muito esse ano pelo Brasil. O Brasil está congestionado. Salvador, Recife, e cidades do interior também. Cidades com 500, 600 mil habitantes já têm congestionamento, as pessoas já estão reclamando, e etc., né? Agora, nós cometemos erros sérios lá atrás. A base estruturante da política errática que nós tivemos foi lá atrás, quando a gente substituiu as ferrovias pelo modelo rodoviarista, etc., etc. Aumentando ou diminuindo o IPI, hoje, eu acredito que não vai fazer muita diferença, porque não é o IPI que está fazendo a diferença. O que está fazendo a diferença é o aumento da capacidade de consumo da população, é o aumento da renda que está fazendo a diferença. Essa pequena diferença do IPI. Então, se a gente começar a trabalhar com essa lógica, nós vamos cair numa relação preconceituosa. Bom, o carro era muito bacana, ninguém criticava o carro, não tinha demonização do carro, quando uma elite tinha acesso a esse carro. Agora, setores populares começam a ter acesso ao carro, né? Então ele virou um problema. Então tem que taxar o carro, tem que taxar o uso do carro. Eu, por exemplo, sou um dos que voto contra o pedágio urbano. E eu acho que a gente precisa parar de trabalhar com a discriminação econômica. Eu acho que não é isso. Esta tese que o Nazareno colocou aqui e que eu tinha colocado do ponto de vista do plano de mobilidade, que é, com política pública, com planejamento, com os planos de mobilidade, dividir democraticamente o espaço das cidades, essa tese é que eu acho que a gente precisa lutar. Agora, fazer a discriminação econômica, de novo, a discriminação econômica ela já existe numa série de aspectos e dimensões do nosso cotidiano, da nossa vida, né? Se as pessoas quiserem comprar carro para sair de madrugada, para viajar no final de semana, etc., o que a gente precisa oferecer, e aí eu acho que não é a solução total, mas é boa parte da solução, é a alternativa do transporte público funcionando bem para os deslocamentos diários nas grandes cidades, para o carro ser dispensável, realmente dispensável. E ser caro a utilização do carro, mas não com taxação, com a discriminação econômica. Mas você acha que o estacionamento pode encarecer, né, até pela restrição. Se a gente elimina a zona azul para aumentar as calçadas e colocar ciclovias, circuitos cicloviários utilizando o espaço da zona azul, onde é que nós vamos colocar o carro? Os estacionamentos vão ficar muito caros, né? Agora, a gente criar pedágio urbano, né, fazer a discriminação econômica como política oficial, de novo, porque nós já temos várias, né, eu acho que é muito complicado, porque tem outras alternativas. Você queria fazer uma intervenção? Porque eu quero continuar nesse raciocínio. Por favor, tudo bem? Todos querem. Agora, eu estou colocando essas questões porque a gente precisa pensar bem, porque, primeiro, a indústria automobilística não é só a indústria automobilística. Quando eu falei que os erros foram cometidos no passado, a indústria automobilística é uma enorme cadeia produtiva e muito significativa na economia brasileira, no sistema produtivo brasileiro. E não dá para mudar isso de uma hora para outra. A gente precisa repensar um plano de desenvolvimento integral para o país.
né? Não é punir a indústria automobilística e etc., embora a indústria automobilística ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser enquadrada, inclusive nas questões de sustentabilidade, né? Porque, geralmente, aqui no Brasil, ela vende o que tem de pior, o que tem de mais atrasado, em relação a outros padrões que já existem, né, na Europa, Estados Unidos, etc., inclusive de consumo, né, e de transparência com o consumidor também, com o usuário. Agora, nós não vamos poder desmobilizar essa enorme cadeia produtiva que ela movimenta, que vai longe, né, de uma hora para outra. O IPI pode até voltar à sua taxa integral, que não vai haver um impacto muito grande na diminuição do acesso ao automóvel se o país continuar crescendo, mesmo que a níveis modestos de 2%, 3% ao ano. Até porque essa média de 2%, 3% ao ano dá 5%, 6%, 7% no Nordeste, dá 5%, 6%, 7% na região Centro-Oeste e tal, que é onde as vendas estão muito mais altas, né? E as cidades estão congestionando com uma rapidez muito maior, porque São Paulo já é crônico isso há pelo menos 50 anos. Na década de 60, 50, a gente tinha engarrafamentos monstros já em São Paulo, embora fosse na região central, né? Numa região muito mais restrita, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito bem em não perder a oportunidade de batalhar pelas políticas públicas corretas, pelo planejamento correto, e não ficar atrás das medidas discriminatórias, punitivas, ficar buscando, né, agora a questão do IPI, porque diminuiu, então teve uma explosão. Não teve uma explosão de consumo de automóveis. Aumentou um pouquinho o consumo de automóveis. E, se a gente for a fundo, eu li várias matérias já, foi muito mais pelo crescimento da renda do que pela diminuição do IPI. Né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente tem uma oportunidade. Tem a proposta da Política Nacional de Mobilidade, nós temos uma oportunidade de começar a fazer planejamento seriamente no Brasil, fazer planos de mobilidade corretos, do ponto de vista da divisão do espaço público do sistema viário entre os que precisam utilizar esse sistema viário. O transporte público perde de goleada. Ele precisa voltar a recuperar o espaço no sistema viário. Hoje tem uma demanda muito forte das bicicletas, ela precisa ter o seu espaço, e a restrição virá daí. E é o que as pessoas respondem nas pesquisas. Se houver uma boa alternativa de transporte público ou de transportes alternativos, eu não preciso usar o carro todo dia, eu deixo de usar o meu carro. 2/3 dos que andam de carro todos, eles falam, não sabemos se cumprem, certo? Né? Agora, falam na pesquisa, 2/3 dos usuários cotidianos de automóvel falam que deixariam de usar esse automóvel para o transporte alternativo, no caso a bicicleta, e também o transporte público. E a rapidez do transporte, acho que no caso de São Paulo especificamente, é um fator fundamental. Então, a partir do momento que você tem um corredor de ônibus que anda, uma viagem que você faria de carro em 40 minutos, você faz em 15 minutos, quem não vai querer trocar? As condições de opção estarão dadas. Entendi. Né? Eu acho que essa que é a grande batalha que nós temos que enfrentar aí. Maravilha. Vamos lá, Alexandre. Bom, eu tenho um comentário a respeito disso, porque, como a gente vê, esse é um assunto muito sensível politicamente. Acho que é por isso que as questões não andam, né, assim como os técnicos ou os militantes, né, da área gostariam que andasse. Com relação a isso, né, que foi colocado, né, quando se fala de restringir, taxar automóvel, sempre vem esse argumento. Pô, mas agora que o país está crescendo, que a renda está distribuindo de uma maneira mais equânime, etc., que são coisas muito boas que tem que continuar, o pessoal quer cortar a festa de quem está chegando lá, né? Bom, aí, com relação a esse ponto, eu tenho um argumento, né? A propriedade ser separada do uso. Então, se as pessoas ascenderam na vida e querem comprar um automóvel, etc., eu acho que esse não é o grande problema. Quer dizer, a gente, pelo menos onde eu estou falando, até onde eu falo a respeito disso, não é com relação à propriedade. As pessoas têm o direito, né, de comprar seu automóvel, etc. O que não dá é, a partir de certo momento, para usar como quer. Então, tem que ter algum tipo de disciplinamento, né?
ele pode ser econômico ou não. Os instrumentos não econômicos, é questão de rodízio, que existe aqui em São Paulo, mas a gente vê que tem fôlego curto, né, a questão do estacionamento, etc., e tem os instrumentos econômicos. Agora, os instrumentos econômicos, eles são voltados ao uso. Então, mesmo o pessoal de renda mais baixa, que ascendeu agora para comprar um carro mesmo que usado, ele não usa tanto o carro quanto as pessoas de classe mais alta, né? Então, a gente tem aí uma questão importante para ser colocada. E um outro ponto é que uma maneira de você distribuir melhor a renda é você fazer algum tipo de subsídio cruzado, que é o que a lei coloca. Quer dizer, você tem que pegar a parcela dos estratos superiores que usam muito o automóvel, de alguma maneira, essa pessoa redistribuir, né, para quem usa pouco ou não usa o automóvel, né? Então, os instrumentos de taxação, eles têm que ser utilizados, de alguma maneira, para reverter para essa parcela da população. O nome pedágio pegou, mas é um nome horrível, porque não é um pedágio de arrecadação esse que se fala, é um pedágio de regulação, não é de taxação, não é de financiamento, aliás, como um pedágio de rodovia, etc. É mais um instrumento de regulação. E até, quer dizer, se o instrumento funcionar, a arrecadação tem que cair cada vez mais. Quer dizer, as pessoas usarem o carro de uma maneira mais inteligente. O automóvel tem, sim, o seu papel e vai continuar existindo, mas eu acho que ele tem que ser o coadjuvante, não mais o elemento principal, né, dos sistemas de mobilidade. Agora, o discurso que só melhorar o transporte coletivo resolve, né, e as pesquisas de opinião sempre vão dar isso, é que, geralmente, quando a pessoa responde, ela fala o transporte coletivo tem que melhorar para o cara da frente usar o transporte coletivo, não eu. Né? Geralmente, o raciocínio é esse. Ele é que tem que ir para o transporte coletivo, eu que tenho que continuar utilizando a via desimpedida. Né? Porque, como o Eduardo mostrou, com os dados das pesquisas que ele conduz, aí, e lá na NTP também, a experiência mesmo mostrou, Paris tem um dos melhores sistemas de transporte do mundo, né? E é uma cidade que, até então, estava congestionada. Lá tiveram que utilizar elementos de restrição. Então, esse cálculo econômico, não só do custo direto, que é o desembolso, mas o tempo, etc., etc., enquanto favorecer o transporte individual, ele sempre vai ganhar, por melhor que você tenha excelente sistema de transporte, né? Isso é uma experiência mostrou. Então, você tem que combinar esses dois. Agora, mesmo os instrumentos de planejamento, né, minha carreira, eu sou um técnico de pesquisa e planejamento, né? Eu estou muito desiludido com esses instrumentos de planejamento hoje em dia, porque, como eu disse no início, o planejamento, enquanto formulação, ele funciona muito bem. Na hora da implementação é que pega. Então, os interesses, né, aí eu volto à questão política, não é técnica, não é questão só de planejamento, é a questão dos interesses que estão por trás de não deixar o plano acontecer. Então, quando você, por exemplo, o plano diretor municipal, né, o plano diretor que regula o uso do solo, né, os interesses, né, do mercado imobiliário para ampliar determinadas áreas, para liberar gabarito de determinadas áreas, são enormes. Brasília, a gente tem um caso lá, que é a cidade de Águas Claras, que foi feita para viabilizar o metrô, e eles conseguiram, né, liberar o plano diretor para aquela área, que fizeram uma verticalização enorme. Então, quer dizer, toda a classe média ascendente foi para lá, né, com prédios de 20 andares, mas não tinha um sistema viário que comporta. Então, aquela cidade virou caos, quer dizer, não tem calçada, né, as vias que tem estão muito congestionadas. Por quê? Porque tem um interesse muito grande, né, de você liberar os gabaritos para poder você vender mais, etc. Então, é por isso que eu acho que, cada vez eu estou mais convencido, essas questões elas são políticas, e são questões de opção social, né, que a sociedade faz. Agora, esse elemento, esse difuso, sociedade como um todo, não existe. São grupos que estão disputando. A questão é que a sociedade civil, os grupos da sociedade civil, né, como as organizações da sociedade civil que estão presentes, de mobilizar e pegar os instrumentos que existem e ir para essa disputa política. Eu acho que a questão é uma disputa política, porque é muito sensível. Como a gente disse, os argumentos que foram colocados agora, é por isso que nenhum candidato a prefeito defende taxação do uso do carro, apesar de, tecnicamente, ser provado que essa é uma das alternativas. Mas qual o candidato a prefeito que vai falar isso? Né? Quem é que vai defender?
Só se for um candidato de plataforma, que não quer ganhar a eleição. Agora, quem quer disputar uma eleição realmente, nunca vai falar isso. E vai ficar só na retórica. Vão melhorar o transporte coletivo, vão melhorar o transporte coletivo. Mas continuam fazendo viadutos onde não pode passar bicicleta, viadutos onde não pode transitar ônibus, né? Vão continuar fazendo a expansão viária, porque isso é que dá voto. E, no nível mais em cima, no nível federal, a relação intrincada, né, digamos assim, da história, né, da indústria automobilística com o próprio governo federal. E isso é uma coisa histórica que vem antes da década de 50, que a gente sabe que aí existem, né, eu queria ver um trabalho de economia política nesse sentido. E os governos, para concluir, os governos são avaliados por um indicador que é muito ruim, que é o PIB. Né? Apesar do IDH ter desbancado um pouquinho a questão do PIB, mas os governos hoje são avaliados pelo PIB. Então, se tem alguma crise, eu quero fazer a economia crescer, qual que é o elemento-chave usual? Vamos incentivar a indústria automobilística, que eu tenho um aumento do PIB. Agora, o PIB não desconta os congestionamentos, as mortes, a poluição, isso tudo que a gente está conversando aqui. Então, enquanto, né, esse estado de coisas existir, eu acho, né, difícil soluções técnicas. Né? Eu acho que as soluções elas são de opção social mesmo e política, né, de fazer eventos como esse e a disputa ir, né, se aprofundando. Mas isso não é um processo em aberto, que a gente não garante nada. Estamos construindo, né? Estamos construindo, mas o resultado não é garantido. Estamos trabalhando para. Não é garantido. Vamos lá, Eduardo. Eu achei que está muito legal. Quando o Maurício começou, provocando um pouco, achei muito bom. Eu tive a sensação de que a gente ia divergir, mas estou achando que é um caso típico de convergência desconhecida. Não acho o termo aqui. Tá? Acho que, no fundo, nós não divergimos tanto assim. Não, primeiro, só para esclarecer, eu não sou a favor ao pedágio, do jeito que é dito. Tá? Eu mencionei o pedágio só para lembrar que a classe média ainda reage fortemente a qualquer tipo de restrição, vamos chamar assim, que exista no transporte individual. Tá? Não acho que o pedágio deva ser implantado em São Paulo como a única solução, a primeira solução. Tá? E o seguinte, a mobilidade no ambiente urbano implica uma série de consumos, né? Consumo do espaço físico, que você mencionou, não só das ruas, mas de toda a cidade, que ocupa uma área enorme, né? E metade, ou 20% disso, 25% disso, é ocupado pelo sistema de transporte individual, chegando a 50% num lugar como Los Angeles, né? Ou seja, o uso do automóvel multiplica o tamanho da cidade e multiplica o custo total para a sociedade, ambiental, etc., etc. Tem o consumo de energia, tem o consumo de tempo e tem as externalidades negativas, né, os impactos negativos na forma de poluição, de acidentes, etc. Quando você faz um balanço de tudo isso, que os europeus fizeram em muitos estudos, os americanos, os japoneses, etc., você vai descobrir uma coisa simples, quer dizer, o ser humano que decide mobilizar-se dentro de um veículo de 4 rodas, que pesa 1 tonelada, chamado automóvel, só em São Paulo, por exemplo, a família de classe média que faz isso regularmente, no final do dia, vai ter consumido 10 vezes mais espaço viário do que as famílias que não usam automóvel, vai ter poluído 12 a 13 vezes mais e vai ter causado 15 a 16 vezes mais mortes e atropelamentos, acidentes de trânsito. Então, tem um custo social embutido na decisão de usar essa tecnologia, e isso é que é a iniquidade. Então, a palavra taxação tem que ser trocada pela palavra de justiça tributária, fiscal, o que seja, eu não encontro a palavra aqui. Quer dizer, é isso que está em jogo. Dizer, se você decide usar essa tecnologia, que custo você causa à sociedade? Se você causa esse custo, você tem que pagar. Não é taxação, entendeu? Eu achei esse ponto, eu diria, é essencial, porque enquanto a gente fala a palavra taxação, toda vez que você fala essa palavra taxação, todo mundo sai correndo da sala, porque vem a imagem de coisa negativa, de persecutória e tal. E não é. Né? Os europeus fizeram isso, eles fizeram a conta e eles cobram
por várias maneiras. A maneira, inclusive, não é o pedágio, só Londres tem pedágio e é recente. A maneira é o custo para você comprar o automóvel, para você licenciar o automóvel, o seguro do automóvel, o custo da gasolina, o custo do estacionamento. Enfim, aí, cada país tem sua equação, cada sociedade tem sua equação. Na verdade, o que seria correto é você fazer a equação brasileira, que ninguém fez, e dizer, olha, você quer sair, você quer pegar o seu automóvel e ir até a Avenida Paulista, estacionar a 100 metros da Avenida Paulista, isso tem um custo para a sociedade, você tem que pagar. Hoje você paga ridículos R$200 para deixar o seu automóvel a 100 metros da Avenida Paulista, que é o lugar mais caro, mais rico de São Paulo. Quer dizer, é um negócio completamente fora de propósito, nesse sentido que eu digo, né? Bom, essa eu já tinha mencionado isso antes, insisto, o Alexandre também insistiu. Não tem nenhuma sociedade, gente, que resolveu o problema apenas melhorando o transporte coletivo. Por quê? Porque, na hora que você melhorar o transporte coletivo, a pessoa que disse na entrevista que faria, ela vai repensar e vai dizer, mas, espera aí, quais são as vantagens e as desvantagens que eu tenho para usar o meu automóvel? Se ela chegar à conclusão de que usar o automóvel é melhor, ela vai usar o automóvel. Então, porque nesse momento ninguém disse para ela, olha, o custo de você usar essa tecnologia será tal, você está disposto a isso? Ninguém falou. Então, não tem nenhuma sociedade que conseguiu transferir as pessoas do automóvel para o transporte público, simplesmente dando um bom sistema de transporte público e deixando de cobrar do uso do automóvel o verdadeiro custo. Quem não cobrar do automóvel o verdadeiro custo não provocará a transferência, Maurício. É isso que a história mostra em todos os países. Tá? Então, eu insisto, tem que fazer as duas coisas. Tem que melhorar muito o transporte público e cobrar, não é taxar, cobrar de quem for de automóvel, de outras formas, o verdadeiro custo que existe de usar uma cidade, etc., etc. Cada cidade tem a sua situação. E um negócio importante que eu acho que, quer dizer, aparentemente ajudaria a discussão, mas na hora complica, é o seguinte. Nós falamos em várias coisas aqui que dependem de opiniões, cada um tem direito à sua opinião, pode ser a favor disso, contra aquilo, etc., etc. Até alguns fatos físicos concretos que, enquanto a física não for refeita, a gente não vai conseguir. Tá certo? Então, a física clássica não cabe todo mundo no mesmo espaço, ao mesmo tempo. O que acontece? O automóvel, a tecnologia automóvel, para circular 25 km por hora, 30, que seja, numa cidade grande, que já é uma coisa muito boa em termos mundiais, né, precisa de 50 metros quadrados. Tá? Esse é o número. Quando você pega o seu carro e sai, você, paulistano, vai consumir 50 metros quadrados dentro do seu automóvel. Qualquer continha aritmética básica te mostra rapidamente que não cabe. Quer dizer, nem as sociedades mais ricas do mundo conseguiram acomodar os seus automóveis. A cidade que tem mais automóveis do mundo, Los Angeles, e a maior oferta de vias expressas do mundo, do planeta Terra, né, é a campeã de congestionamento de trânsito na pesquisa feita pela Universidade do Texas todo ano. Nas cidades do Brasil que eu conheço, ninguém percebeu. Nessas que você visitou aí, que está congestionando, tenho certeza que a maioria vai pedir avenida para o próximo prefeito. Eles não passaram por esse processo ainda. E estão fazendo as avenidas. Tá? Então, por que estão fazendo as avenidas? Lá, vamos supor, Salvador, tá? Que não passou por esse processo. Porque a cultura lá em Salvador também já assimilou um automóvel super barato lá, então deve ser mais barato ainda, ninguém deve pagar nada para estacionar. E a motocicleta já entrou também agora, então é muito mais prático, muito mais fácil você viver com o seu automóvel, com a sua motocicleta, do que ficar pensando em transporte público. Então, essa disputa é realmente muito complicada. Vocês mencionaram um dado aqui, por exemplo, Paula, de 7 milhões de veículos, né? Que não existe isso. Tá? Estou falando como colaboração. Tá? A gente precisa... Uma das coisas que eu citei, a gente precisa esclarecer muitas coisas que são mitos que circulam, tipo assim, automóvel é uma maravilha, automóvel, enfim, motocicleta, ou até o ônibus é ótimo. Nem sempre. O nosso ônibus é ruim, o diesel brasileiro é ruim, portanto, o ônibus polui ainda bastante, e tem que dar um jeito nisso aí também. Então, em São Paulo, por exemplo, todo mundo, a imprensa, é natural, o Detran diz que existe 7 milhões, e todo mundo fala que tem 7 milhões. Se São Paulo tiver 7 milhões de automóveis, nós temos mais automóvel que Los Angeles. Alguém acredita nisso aqui?
Não pode, né? E nós vamos ter 10 milhões de automóveis na Copa do Mundo. Alguém acredita nisso? É impossível. Então, o que acontece? Não, eles não dão baixa do arquivo dos veículos velhos, né? Na verdade, existe 4 milhões e meio no máximo. Gente, o que já é um número gigantesco. Chega, tá? Não precisa os 7 milhões. Tá certo? Vamos estar fritos se chegar a 7 milhões, então, é isso. Só para vocês terem uma ideia, para acabar, no pico de hoje à tarde, em São Paulo, que você até disse que estava razoável, a cidade de São Paulo tem 3 milhões e meio de automóveis, o que já é um número gigantesco, né? Não tem 5 milhões e meio. Desses 3 milhões e meio, hoje à tarde, no congestionamento, estavam 500 mil. É isso que é o suficiente para gerar todo esse congestionamento. Vejam bem, 20% e nem 20%. Tá? Porque não cabe, simplesmente não cabe. Hã? Não, está tudo parado, né? São 500 mil, entendeu? Isso é aqui, é na China, em Los Angeles, onde for, fisicamente não cabe, né? Então, toda essa utopia, esse delírio de quem acha que tem que aumentar a avenida, você vê como é difícil você argumentar, porque as pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa informação básica. Na NTP, nós estamos trabalhando muito com esse tipo de informação e a gente já ajudou bastante. Então, eu insisto que, junto com a briga toda, tem que entrar muita informação, para derrubar os mitos e esclarecer as coisas. Tá? Muito bem. Bom, antes de passar para o Maurício, a gente já está chegando no final do nosso super papo, nossa conversa muito boa, aprendendo muito. Por isso que eu acho que eu te chamo de professora. Tenho esse... e a gente queria deixar um desafio para vocês, um desafio não, na verdade, uma colaboração. A gente teria um espaço, mas ficou muito apertado, afinal, muitas ideias foram colocadas. No e-mail ids@idsbrasil.net, para vocês mandarem uma resposta da seguinte pergunta. E aí eu já aproveito e deixo para vocês para as considerações finais, né? Já que a gente está fazendo essa reflexão sobre o papel também da sociedade, né, e a política nacional de mobilidade urbana, o que a gente pode começar a fazer agora para que pode fazer uma diferença nas discussões para o ano que vem da Semana da Mobilidade? Então, a gente espera, nós da Rádio Estadão e ESPN, e também aqui do pessoal do IDS, que venham muitas ideias boas de como é que a sociedade pode fazer ativamente participar dessas discussões, e principalmente dentro da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu vou repetir, o e-mail é ids@idsbrasil.net. E isso vai estar disponível também no site do IDS, que é idsbrasil.net, e lá vão estar como resultado dessa nossa roda de conversa. Afinal, o que a gente conseguiu absorver aqui de ideias e de posições foi muito interessante. Acho que a gente vai ter um vasto material de contribuição, tá certo? Agora eu passo, então, para o Maurício, já fazendo também as considerações finais, se você quiser colocar alguma coisa também sobre o papel da sociedade com relação a essa política, enfim, de todos esses desafios que estão postos aí para a gente vencer. Antes, eu quero fazer um esclarecimento que, em tese, eu concordo. Em tese, eu concordo muito com o que tem dito. Inclusive, a gente tem discutido isso ao longo dos últimos anos. Aí. O que eu quero insistir muito é na tese da divisão do sistema viário. Eu acho que o disciplinamento do automóvel vai se dar com essa divisão mais igualitária do sistema viário. As pessoas vão deixar, eu tenho certeza disso, porque isso vem acontecendo, embora seja em conta-gotas. Eu tenho visto cotidianamente pessoas deixando de usar automóvel em São Paulo. Inclusive, a pesquisa apontou isso, mas ainda é muito pequena, muito pequeno esse percentual. Eu tenho visto, em conta-gotas, pessoas deixando de usar automóvel e optando por usar o transporte público, mesmo caótico, colapsado na hora do rush, como é, né, porque não aguentam mais ficar no trânsito. Se a gente redividir o sistema viário, aumentando o espaço para pedestre, para bicicleta
e para o transporte público coletivo, nós vamos restringir o espaço do automóvel. O disciplinamento acho que está aí. Só que nós vamos estar dando imediatamente as alternativas para as pessoas deixarem de usar carro. Essa é a tese. E não é uma questão de planejamento, é uma disputa política mesmo. É uma disputa política. Não é, o planejamento não é neutro. Nós vamos colocar no planejamento, no plano de mobilidade de cada cidade, o que a correlação de forças ali permitir. Porque vai ter que passar pela Câmara Municipal, vai ter que passar pelo Executivo e vai ter que passar pela pressão à mobilização da sociedade, se ela quiser estar representada lá no plano de mobilidade da cidade. Né? Então, a tese que a gente tem defendido, que o Nazareno, inclusive, colocou aí de uma forma bastante enfática, mas essa é uma tese construída, inclusive, já há vários anos, em muitos seminários, etc., com especialistas da área, é a da redivisão do sistema viário dessa cidade e da mudança da sua lógica da centralidade, pensar uma cidade mais circular, menos radial, etc., que o centro atrai tudo e emana tudo também. Então, quer dizer, tem toda uma... Eu até convido quem quiser dar uma olhada lá nas diretrizes do plano de mobilidade que a gente construiu ao longo desses anos, está à disposição do site da Rede Nossa São Paulo. Agora, o custo social do carro, o impacto do carro no meio ambiente, bom, tudo isso, quer dizer, o que ele significa de espaço cotidiano que se ocupa, a gente sabe disso. Né? Agora, como é que nós vamos enfrentar essa situação oferecendo a alternativa? Né? Eu acho que a gente tem que oferecer alternativa para as pessoas deixarem de usar o carro, ou se sentirem, inclusive, impedidas pela nova configuração espacial de um projeto urbano, né? Que vai também proporcionar coisas agradáveis, se a gente conseguir executar. Nós vamos ter mais ciclovia, nós vamos ter calçadas melhores, nós vamos ter um transporte público melhor. Então, o carro vai perder valor nesse imaginário onde ele é tão valorizado, acho que nem tanto mais como status social, né? Mas como muito melhor ficar no carro, no congestionamento, do que em pé, espremido no ônibus, que também fica no congestionamento, que não anda. Esse é o grande absurdo. Como é que os ônibus podem ficar no congestionamento, junto com os carros? Né? Então, eu acho que aí é que a gente vai conseguir reverter isso numa disputa do sistema viário, na prática, no concreto. Sociedade civil, o que está programado? Qual é a ideia? O ano que vem nós vamos ter que aprovar um novo plano diretor em São Paulo, né? Para os próximos 10 anos. O plano diretor atual está vencido. A lei do plano diretor da cidade exige, como complementar a ele, o plano de mobilidade, assim como o plano de habitação. Nós ficamos 10 anos descumprindo a lei, porque o plano de mobilidade não foi feito aqui. A nossa São Paulo já discutiu isso algumas vezes e vai construir uma agenda para os próximos meses. Já tem um esboço de colaborações para o plano diretor, um documento que se chama São Paulo 2022, e nós vamos avançar nessa ideia de desenvolver o plano de mobilidade, tentando aprofundar um pouco as diretrizes que já foram colocadas nesse documento, integrando com os novos estudos, as novas informações, os novos indicadores diagnósticos da cidade e tal, que estão sendo produzidos. Porque nós sabemos que vem algumas teses que já estão em processo de elaboração ao longo de todo o ano da Câmara Municipal. O Poder Executivo tem propostas, a atual gestão já tinha propostas de um plano diretor, o setor imobiliário tem uma proposta de plano diretor, e aí está um dos graus de disputa muito forte nessa cidade, né? Então, nós vamos ter uma disputa seríssima no ano que vem, que é o conceito de cidade que nós vamos desenvolver ao longo dos próximos 10 anos. A lei de uso e ocupação do solo é uma outra lei, mas que vai ter que ser readaptada em função do novo plano diretor da cidade. E o que a gente acho que precisa fazer
com mobilização, pressão, seminários, etc., é impedir que se aprove um novo plano diretor sem o devido plano de mobilidade. A gente não pode mais cometer esse erro que foi feito lá em 2002. Se deixou para depois, como complementar, e não foi feito. Né? Então, eu acho que a gente vai precisar, talvez, até mudar a lei, etc. Nós já andamos conversando com alguns vereadores que estão mais antenados nisso, e etc., para que a gente pense o novo plano diretor da cidade com o plano de mobilidade integrado ao plano diretor. Você falou uma frase que eu queria até retomar, que você está desiludido com o planejamento. O problema é que nós não temos nem história de planejamento. Nós não temos história de planejamento. O primeiro plano diretor que se pode chamar de plano diretor que essa cidade teve, de mais de 450 anos, foi feito agora. É esse que está terminando. Teve um lá do Faria Lima, no final da década de 60, planejamento tal, que nem chegou a ser um plano diretor. Teve outros planos, planos de avenidas, plano do Prestes Maia tal, que eram planejamentos muito limitados. Agora, olhar para a cidade como um todo, nos seus 1.500 quilômetros quadrados, 96 distritos, 31 subprefeituras, todo esse movimento de vai e vem de milhões de paulistanos, como é que a gente vai resolver isso? Descentralizar a cidade, etc. Tal. Quer dizer, isso tem que estar num planejamento que coloque as diretrizes, mas que constitui raízes na cidade, um conceito de cidade. O que nós queremos com essa cidade? No curto, médio e longo prazo. Para onde nós vamos caminhar? Onde está a luz no final do túnel? Então, nós não temos esse histórico, a gente não tem nada acumulado. Nós estamos começando a engatinhar em planejamento e os nossos governantes não gostam de planejamento. Isso precisa ser dito, porque fazer a política de balcão, no troca-troca, no cotidiano, é muito melhor para se reeleger na próxima eleição do que ter que seguir políticas que amarrem o troca-troca, o balcão cotidiano, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo. É da cultura dos nossos partidos políticos. Então, nós estamos tendo uma briga também para mexer com a cultura política. Agora, a sociedade, nós temos que estar pressionando, cobrando isso, porque aqui em São Paulo teve pequenos avanços nos últimos tempos, porque eu acho que teve uma parcela significativa da sociedade que começou a lidar com a informação, como vocês frisaram, os indicadores da cidade, produção de informação. É muito difícil um vereador ou um secretário virar para você e falar: não, porque se você está com o dado do orçamento, com o indicador, por que não elegeu aquela prioridade? Por que está botando o dinheiro da cidade em outro lugar se os indicadores estão dizendo outras coisas? Então, isso aumenta o nível, né, a qualidade do debate político, e os partidos políticos eles estão tendo que correr atrás ultimamente, inclusive nessa eleição, por pior que esteja se configurando, pior que esteja se configurando no debate, no nível do debate, inclusive. Não estou nem falando de candidatos, né? No nível do debate, estão meio que amarrados, não podem fazer promessas mirabolantes, não estão fazendo, porque tem plano de metas que eles têm que cumprir, tem uma lei de metas que eles vão ter que apresentar até 3 meses depois de tomar posse, seja quem for o eleito. E o atual prefeito teve um ônus de ter sido o primeiro obrigado a ter o plano de metas, com nível de realização pequeno. Ele está sendo mal avaliado, porque a imprensa, hoje, o único instrumento de avaliação de desempenho que existe hoje na cidade da gestão atual são as metas, se estão sendo cumpridas ou não. Então, um prefeito que cumpre só 40%, à véspera de terminar 8 anos de gestão, só 40% daquilo que prometeu, daquilo que colocou no papel, na lei, ele é mal avaliado. É muito difícil, porque são promessas dele, não foram promessas de outros. Ele colocou. Né? E o próximo vai ter que fazer isso também. Então, eu acho que, aos poucos, nós estamos começando a botar um pouco de disciplina, de racionalidade na política, parar um pouco essa coisa de ficar prometendo mundos e fundos para as criancinhas, para os pobres, etc., se não tem orçamento, se não tem capacidade de execução na gestão. Né? Então, eu acho que nós temos que avançar nesse sentido e começar a insistir na criação da tradição de planejamento, porque nós não temos.
Infelizmente, nós não temos tradição de planejamento. E eu quero convidar a sociedade civil, quem está aqui, eu conheço muita gente que está aqui, para seguir. Nós vamos construir uma agenda de seminários, de debates, tanto do plano diretor quanto do plano de mobilidade, para que a gente dispute esse espaço, porque vai ser uma briga boa, né? E espero que o resultado seja bom. Obrigado. Obrigada, Maurício. Vamos agora às considerações finais. Alexandre, eu só peço rapidinho, Alexandre e ao Eduardo, que a gente tem que entregar aqui ao auditório, senão vão fechar a gente aqui dentro. Ok. Então, como o Eduardo disse, eu acho que existem aparentes divergências aí. Eu acho que eu me expressei mal quando eu disse que eu estou desiludido com o plano, mas enquanto técnica, enquanto uma questão formal. Agora, o plano, enquanto um aspecto político de você estar envolvendo todos os atores da sociedade, fazendo as disputas, que são escolhas políticas, como você diz, a questão do espaço viário, o espaço da cidade, quem que está se apropriando, né? Quando aparecer essa questão da iniquidade desse uso desse espaço e que as soluções, né, elas podem ser através de você melhorar essa distribuição do espaço urbano para enfrentar essa questão da mobilidade, isso é uma questão política, quer dizer, é uma questão de disputa. Então, nesse sentido, aí eu saúdo o processo de planejamento, quer dizer, o planejamento enquanto processo, enquanto discussão, etc., e não enquanto apenas um instrumento técnico e formal. E, para isso, quer dizer, a gente tem que politizar o plano, né? Hoje, esse nome política está pegando muito mal, né? A nossa classe política, isso tudo que a gente está vendo aí, as pessoas estão se afastando da política. Eu acho que a solução tem que ser ao inverso. A gente tem que politizar mais e entrar mais nas discussões políticas e pensar que cidade que a gente quer, divulgar essa informação, promover o debate público, acompanhar nossos representantes, acompanhar o que foi decidido, quer dizer, é uma sociedade civil ativa, atuante e que discute. Quer dizer, só assim, né, a gente pode começar a transformar esse estado de coisas, né? Então, eu até brinco com meus colegas técnicos, engenheiros, eu acho que tem que sair a discussão da técnica, dos engenheiros, etc., e trazer a discussão para a sociedade civil e politizar mesmo, né? Politizar mesmo e colocar essas opções e, como eu disse, fazer, né, essas decisões públicas e políticas acontecerem. Não é só apenas aprovar um plano e deixar que os técnicos, né, façam isso, que a gente sabe que isso nunca termina bem, né? Ou os planos bonitos ficam no papel, né, na realidade acontece outra coisa, né, ou até coisas piores aí que a gente vê. Porque, quando a gente se afasta da política e das decisões, a política começa a ser tomada, né, por isso tudo que a gente está vendo aí, o troca-troca e outras coisas piores. Então, é politizar o plano, que parece uma contradição em termos, né, que o plano parece uma questão técnica, mas é politizar mesmo, realmente, essas questões. Obrigada. Eduardo? Bom, antes que nos fechem aqui, né? Pois é, vamos Vou correr. tentar ser bem rápido aqui. Sem ar-condicionado. Bom, é difícil de... Não, isso foi... Eu peço desculpa a todos, é que eu estou muito doente. E se liga, vocês vão ouvir uma sinfonia de tosse. Bom, é o seguinte, eu retomando, então, rapidamente, aí, eu acho que a lei é uma oportunidade muito boa, apesar de várias políticas do mesmo governo, de outros governos, defenderem objetivos opostos, né? Mas a lei é muito interessante, é muito importante. Felizmente, o movimento que começou lá na NTP, por pessoas como Nazareno, por um longo tempo, né, que não se cansaram de discutir tudo isso. Felizmente, pessoas mais jovens, aí, como o Alexandre, que chegaram depois e arregaçaram as mangas e fizeram acontecer, temos esse instrumento importante para trabalhar, né? E, como diziam, algumas pessoas confirmaram, quer dizer, e a gente sempre discutiu isso, o espaço viário é o lugar da disputa. Esse é o lugar certo, né? Uma das coisas essenciais. E, nesse aspecto, tem até uma boa notícia, porque toda vez que a gente discute, faz palestra, discute com a classe média, um dos pavores da classe média é que essas medidas vão proibi-la de andar de automóvel, né? E, na verdade, fisicamente falando, assim como o congestionamento se forma rapidamente, se você tira uma certa quantidade de veículos da rua, o congestionamento cai muito, é exponencial a relação, não é linear.
Então, grosseiramente falando, você precisaria liberar 30% do espaço que é hoje utilizado para melhorar muito a situação. As pessoas pensam que tem que tirar todo mundo, não é, né? Então, se nós conseguíssemos tirar 30% daquela forma de transporte considerada inadequada naquele lugar, naquele momento, que, em geral, vai ser o automóvel, as condições vão melhorar muito para o transporte coletivo, porque o transporte coletivo precisa, principalmente, de velocidade e regularidade, que é o que ele perdeu completamente numa cidade como São Paulo. Ora, ao fazer isso, se a gente conseguisse tirar esses 30%, na verdade, você está reduzindo o custo de usar o ônibus, porque hoje, dos R$3 que a pessoa paga, R$1 é por causa do congestionamento causado pelos automóveis, ok? Então, você vai reduzir o custo do ônibus e vai aumentar o custo de quem vai usar o automóvel. Entra naquela equação que nós estamos falando. Por isso é que a pessoa não vai poder mais circular, né? Então, essa é a boa notícia, vamos dizer assim, que vale. Agora, como fazer tudo isso? Volto a dizer, ambientes desse tipo, e nunca tive a oportunidade de falar isso, mas organizações como Nossa São Paulo e outras, né, como um novo instituto que vocês organizaram, e outros, é por aí que a coisa vai avançar. Pelo sistema político tradicional, não virá nada pelas amarras e os interesses todos, né? E acho que a gente deveria aprofundar a democracia e esse tipo de discussão e além disso, muita informação para esclarecer. É isso que tem que ser feito, né? E existe espaço, é difícil, mas é assim que a gente tem que tentar. Muito obrigada. Por favor. Chegando ao fim, então, dessa primeira roda de conversa, o desafio da mobilidade urbana no Brasil, para onde vamos? Eu agradeço a participação de todo mundo, muito bom vocês terem ficado, imagino que estão cheios de ideias. Lembrando que o site para vocês mandarem do que a sociedade pode fazer para ampliar essa discussão, o e-mail é ids@idsbrasil.net. Eu queria agradecer muito aos nossos debatedores hoje de altíssimo nível, Alexandre Gomide, que ajudou aí a construir essa lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana. Obrigada. Maurício Bruenise, da Rede Nossa São Paulo. Muito obrigada. Também Eduardo Vasconcelos, doutor em Políticas Públicas da USP, assessor da ANTP. E também aos nossos debatedores convidados da plateia. Tivemos o Nazareno Stanislau Afonso, que é coordenador nacional do MDT, e também tivemos o JP, o João Paulo Amaral, pesquisador do IDEC, participando. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Lembrando que vocês vão ouvir trechos semana que vem na Rádio Estadão e ESPN em São Paulo 92,9 a qualquer momento em estadãoespn.com.br. Até a próxima.